Craquelli. Fechou? Então tá, gente. Boa noite. Vamos dar início, então, à retomada dos nossos estudos da segunda-feira, tá? Hoje nós vamos entrar num tema bem interessante e que com certeza vai gerar muitos e muitos encontros, tá? Então esse capítulo, né, do nosso estudo vai gerar bastante encontros, tá? Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, mas sobretudo importante, principalmente dentro da nossa jornada evolutiva, principalmente para aqueles que buscam uma caminhada espiritual, mas é para todos no geral, tá? A gente vai falar sobre um tema muito interessante que é sobre iniciação, tá? Conceito de iniciação. A gente ouve muito isso aí fora. A iniciação, o cara é um iniciado, o cara é um iniciante, o cara é não sei o que, tá? Todos os conceitos que a gente ouve aí fora tá tudo certo, tá? Mas a gente está trazendo aqui algum conceito, um conceito mais particular, pessoal, do que nós aprendemos com esse termo em relação à nossa jornada evolutiva, nossa jornada espiritual, tá? Que é a iniciação. Basicamente, iniciação, ou toda iniciação, ela se rege sobre dois lemas, tá? Basicamente, o primeiro é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. As palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? O que isso quer dizer? Que tipo de verdade? É a minha verdade? É a tua verdade? Que verdade é essa? É isso que a gente vai tentar entender, tá? E um segundo lema é o seguinte: fora da caridade não é fora do espiritismo, não é fora da Umbanda, não é fora da igreja, não é fora de nada. É fora da caridade, não há salvação. Isso também funciona para ateus. Isso funciona para quem é ateu também, tá? Por isso que a gente tem que respeitar todas as opiniões, né? Tá? Então, basicamente, seguindo esses dois lemas, nós temos duas estruturas de iniciação. A primeira são as finalidades e a segunda são os objetivos, tá? A grande finalidade da iniciação, a primeira, é o conhecimento de si mesmo. Extremamente difícil. Extremamente difícil. É o mais difícil de todos. Porque conhecer a si mesmo não é fácil. Porque quem pode prever uma reação nossa diante de uma aprovação? É muito fácil dizer, não, diante de uma situação assim a gente tem que agir assado. Mas no momento que acontece, às vezes tu tá desprevenido, tu não tá vigilante, alguma coisa não tá legal e tu acaba agindo de uma outra forma. Mas isso é normal, é comum, acontece, e a gente tem que seguir aquele preceito do nosso Senhor: não julgueis para não seres julgados, ok? Uma segunda finalidade da iniciação é conhecer o nosso meio, e aí eu já falo de natureza, tá? Porque isso tem a ver com a nossa existência. Reconhecer os reinos inferiores como importantes e como irmãos, porque deles nós viemos. Então, conhecer o nosso meio. E aí entra múltiplos estudos, tá? A terceira finalidade é conhecer o nosso planeta, que é a nossa casa. Mas quando eu falo planeta, eu não falo da Terra. Estou falando de todos os planetas aos quais nós estagiamos, ao qual nós estamos e porventura aos quais nós iremos estagiar. Porque o planeta, ele serve como um fator tríplice. Ele é uma escola, ele é um laboratório e ele é um hospital. É um fator tríplice de toda casa planetária. Eu gosto muito dessa expressão, casa planetária. Ele tem esse tríplice aspecto. Ele é um laboratório, ele é uma escola e ele é um hospital, ok? Para todas as almas. E por último, esse conhecimento do universo, que é a nossa casa maior. Entender o universo não é apenas alimentar o nosso intelecto. Entender o universo é entender como o Pai constrói todas as coisas. Porque se dele nós viemos, um dia, independente da nossa crença, a ele nós retornaremos. Só que em espíritos mais evoluídos. Se dele nós saímos simples e ignorante, uma centelha divina, uma mônada, quando nós retornarmos para ele, que na verdade ele já está conosco, mas quando nós o vermos novamente como espíritos puros, porque Jesus disse: bem-aventurados são os puros de coração, que verão a Deus, e verão mesmo.
Não era uma retórica, não era um discurso, era a realidade mesmo. Retornando a ele, é retornando já com um espírito bem evoluído, ok? Então essas são as 4 finalidades principais de toda a iniciação. Então uma casa de Umbanda, trazendo um pouco, né, para a nossa realidade, ela representa isso aí para nós. Ela de uma certa forma nos ensina esse processo iniciático. E o que é um processo iniciático? Agora a gente já sabe. Ele se estrutura nessas 4 finalidades. Por isso que uma casa de Umbanda é muito pouco para nos ensinar tudo que a gente precisa. Por isso que uma vida, uma existência é pouco para aprender tudo isso. A gente precisa nascer e renascer múltiplas vezes. Até porque a iniciação não se interrompe aqui na Terra. Ela continua nos planos espirituais. E a gente volta, e a gente vai, e a gente volta, e a gente vai. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Não tem como fugir disso aí. Tá? Agora vamos falar dos objetivos da iniciação. Tá? Os objetivos da iniciação, antes da gente comentar um por um aqui, a gente quer passar 4 tipos de conceitos, tá? Dentro desses objetivos. O primeiro de tudo é o conhecimento. Porque eu falei de conhecimento de si mesmo, conhecimento do meio, do planeta. Então, fundamentalmente, é o conhecimento. Mas esse conhecimento não significa evolução espiritual. É simplesmente o intelecto. É o que a gente está fazendo aqui. Por isso que conhecimento, estudo, eu não entendo como caridade. Eu entendo como conhecimento, como estudo, que te prepara para a realização da caridade. Por isso que quem não estuda é uma ferramenta bruta na mão da espiritualidade. Conhecimento é preparação para o autoconhecimento. Exatamente. Aí vem o próximo passo agora. Por isso que os espíritos superiores revelaram através de Chico Xavier que, por exemplo, num irmão mais embrutecido intelectualmente, a gente tem que dar as palavras, né, para a gente não tentar se fazer mal entendido. Esses irmãos mais selvagens, vamos dizer assim, no termo espiritual, de evolução, eles não conseguem canalizar espíritos superiores para trazer conhecimentos como um Chico Xavier, por exemplo. Que muitos perguntam, se eles lá são médios, poderiam canalizar. Os espíritos superiores disseram que não, que existe uma lei de afinidade. Por quê? Porque a espiritualidade utiliza dos intelectos, dos conhecimentos daquele médium para transmitir. Porque Chico Xavier não transmitia tudo de forma mecânica. Ele utilizava de todo o cabedal de conhecimento dele, de vidas passadas, de preparação para poder psicografar. Que muitos acham que a psicografia dele era mecânica, né? E ele revelou, em toda a vida dele, só 6 psicografias foram totalmente mecânicas. Todas as outras ele participou ali da... E aí tu pensa, como é que o cara conseguia? Mas é um espírito evoluído, né? Então ele recebia, você se lembra daquela famosa, ele botava a mãozinha, ali ele estava ouvindo e ele estava auxiliando, muitas vezes mudando palavras ali para que a pessoa que fosse receber. Então o que acontece? A espiritualidade utilizava do cabedal de inteligência dele, coisa que, por exemplo, no irmãozinho que vive já de uma forma mais primitiva, vamos dizer assim, com todo o respeito, já não teria isso aí. Então o conhecimento é ou não é importante? Tá? Por quê? Aí vem o segundo passo. O conhecimento nos prepara para o auto. Não tem como se autoconhecer se não começar a adquirir informações. E essas informações, gente, a gente só aprende com quem sabe mais. Por isso que eu digo com todo respeito, não é num bate-papo, num diálogo, uma conversa que realmente a gente vai aprender. Porque isso é passo de formiga diante de todo um cabedal de conhecimento, de intelectualidade que a gente pode alcançar. Lendo, às vezes, um livro de um grande mestre. Um livro, ele te ensina muito mais do que 30, 40 anos de diálogo, de conversa com irmãos assim, achando que tu tá aprendendo, que na verdade tu tá ouvindo opiniões próprias, opiniões dentro do nosso meio, do nosso nível de intelectualidade. A maneira de ouvir o irmão maior
Uma que nós somos médios, beleza, mas quem é que consegue canalizar um Emmanuel? Não é assim. Os nossos caboclos mesmo, dificilmente eles deixam uma mensagem para nós, porque a obra da Umbanda é outra, é botar a mão na massa. Por isso que os espíritos superiores, por isso que Jesus escolheu a dedo Allan Kardec e depois Chico Xavier. Por quê? Porque o objetivo da doutrina era os livros. Porque nos livros nós poderíamos aprender com quem sabe mais, para então ensinar quem sabe menos. Porque essa é uma das diretrizes deixadas pelo Caboclo das Sete Cruzadas. Por isso que a Umbanda não tem psicografia. Porque ela já disse, aprende com quem sabe mais para ensinar quem sabe menos. E aí entra a doutrina. Não estou falando de casa espírita. Estou falando de doutrina. Livros. E às vezes a leitura de um livro, de um único livro, pode despertar muito. Eu falo por experiência própria. Porque eu confesso para vocês que depois que eu li o livro Nosso Lar, de André Eu também. tu tá louco. Eu era espírita desde a infância. E eu tinha 17 anos quando Sim. uma amiga me emprestou o livro para ler. E eu li o Nosso Lar. Parece que aquele livro abriu minha mente para outras coisas. Mesmo a mãe botando a gente ler Evangelho toda noite. Mas aquele livro parece que assim... Ele nos ensina o seguinte: quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Quando o iniciado está pronto, o mestre aparece. Mas a gente diz assim, vai surgir um mestre na nossa frente, né? Vai me levar para um grande templo, eu vou ficar meditando a vida inteira. Cara, esse tempo já passou. Hoje, a gente aprende não mais em templos iniciáticos. Hoje a gente aprende num centro espírita, numa casa de Umbanda, ou em casa lendo um livro. Por isso que a espiritualidade utilizou de Chico Xavier para trazer o livro, para trazer a informação da espiritualidade superior através dos livros. E hoje nós temos 550 livros. Vocês sabiam que a missão de Chico Xavier era psicografar 30 livros? Vocês sabiam disso? Que quando ele psicografou 30, ele queria parar, porque ele já tinha se mudado para Uberaba, tinha saído de Pedro Leopoldo para Uberaba, e ele disse, agora já estava quase se aposentando, problema no olho, tinha problemas de saúde, já tinha se mudado, as filhas, as irmãs dele já tinham casado, que ele cuidou muito tempo dos irmãos, ele era um dos mais velhos. A missão dele na Terra era psicografar 30 livros. E quando ele chegou nos 30, ele disse, agora né? E a Emmanuel disse, não, tudo bem, realmente você alcançou. Mas a gente pode fazer mais, Chico. Não, eu alcancei o objetivo, não, estou tranquilo. Eu disse, não, tudo bem, Chico. Mas se você não quiser psicografar mais, e como você realmente chegou e realizou a sua missão na Terra, eu tenho ordens de Jesus para te desencarnar. Vai estar fazendo o que aqui? Vamos escrever. Assim é fácil. Mas era a vida dele. Mas foi assim que aconteceu. Isso não é piada, gente, isso aconteceu. Ele disse, não, peraí, vamos lá. E foi indo. Aí chegou no 100, volume 100. Tá, o Emmanuel tá, 100 livros, beleza, Chico? Vamos mais um pouco. Não, mano, 30 para 100, agora tá bom. Tá bom, então tá, mas eu tenho ordens do Senhor. Que chantagista. Mas era uma realidade, não, pior que era uma realidade. Olha, eu tenho ordens do Senhor, porque não tenho o que fazer. Ele, pra tu ver. Aí ele, não, vamos lá, foi indo. Quando ele desencarnou eram 400 e pouco. Ele gosta de viver, ele gostava de viver. Gostava muito, desencarnou, né? Ele gostava da vida. E com uma saúde muito frágil, né? Muito frágil. Sofreu horrores, né? E foi indo, desencarnou, tinha 400 e poucos livros. Só que foram achando mais volumes de informações, hoje está em 550. Quer dizer, o homem desencarnou e ainda os livros estão sendo... Então, cara, assim, o conhecimento, só o conhecimento te leva ao autoconhecimento. Só isso. Eu sei porque muitos anos eu convivi com muitas pessoas espiritualistas e eu não aprendi a metade com elas, mas nem 10% com elas do que um livro me trouxe. Com todo respeito. Por isso que realmente ler um Emmanuel, um André Luiz, o Chico Xavier, um Bezerra de Menezes, é outro patamar. Por isso que a doutrina, ela é livros. Ela te dá o conhecimento e ela te alavanca para o autoconhecimento. Porque ela te dá as respostas. E isso não é missão da Umbanda. A Umbanda tem uma outra missão. E aí vem um outro, digamos assim,
um outro nível de evolução que nós ainda não chegamos, que é o verdadeiro despertar. Que muita gente diz assim, existem cursos aí fora para despertar a consciência, você sabia? Sim. Tem cursos aí fora. Despertar. Despertar o quê, cara? Em primeiro lugar, o que é despertar a consciência? Sabe o que eles acham que é despertar a consciência? O que muitos dizem é você ter acesso às suas vidas passadas. Porque no momento que você tem acesso às vidas passadas, você se completa, você chega na sua plenitude, e aí você tem a consciência desperta. Como isso, cara? O despertar da consciência, eu vou dizer para vocês um ser desperto, Chico Xavier. Porque um cara desperto, ele interage nos dois planos de vida. Ele conversa com o desencarnado como o encarnado. Não existe barreiras entre a vida e a morte com um ser assim. Porque ele alcançou uma paz de espírito, uma evolução, um conhecimento e um autoconhecimento, ao qual ele consegue conversar, interagir com os dois planos da vida, com a evolução em dois mundos. Isso é um verdadeiro desperto. E Chico Xavier, ele tinha condições de rememorizar 40 mil anos de existência. Quantas vidas que ele viveu, ele tinha acesso. Ele tinha. Esse é um cara desperto. Mas não porque ele fez um curso. Porque ele foi subindo, ele foi evoluindo. Ele foi buscando o conhecimento e o autoconhecimento. Ele foi caindo, ele foi levantando, ele foi caindo. Cara, um verdadeiro desperto é aquele que desperta de forma natural, não de forma artificial. Muito menos virtual. É virtual o curso? Não, tem de tudo, né? Hoje em dia, a internet tem de tudo. E aí vem a expansão da consciência, né? A famosa expansão da consciência, que é depois do despertar. Esses irmãos que têm a consciência expandida não são apenas irmãos despertos, são irmãos que, digamos assim, se expandiram através de si mesmo, entendeu? Um exemplo bem clássico, Jesus. Jesus é um ser que tem a consciência expandida, tanto é que virou um Cristo. Seres angélicos, seres puros, que a gente não tem noção como é que vive. Eu não conheço nenhum livro da doutrina espírita que traga como é que é a vida lá nesses planos perfeitos. Eles foram no máximo até nosso lar, ali, pode ver. Dali para cima eles não têm. Algumas visitas, algumas coisas foram ditas em alguns livros, mas não assim de uma forma detalhada sobre a sociedade, a comunidade, como é em nosso lar, por exemplo, para cima. Não tem como. Então tem muita jornada aí. Então isso tudo aqui, gente, isso tudo é um processo iniciação. Eu vou aprender iniciação, vou chegar no máximo o meu mestrado, né, da iniciação numa casa religiosa. Não vai. Não vai. Mas eu alcancei o mestrado, virei um mestre, virei um dirigente. Está aqui ainda, está nessa luta aqui. O dirigente ainda é um ser humano, que nem nós. Então, tem que ler o livro para iniciar. Começar, né? Se não começar pelo conhecimento, vai ficar para trás. É uma sugestão que eu dou. Porque é como eu aprendi, como eu falei desde o início, eu vou dar a minha opinião em relação aos meus aprendizados com eles. Porque isso que eu aprendi não foi com dirigente aqui, dirigente ali. Ninguém me ensinou isso aí. E olha que eu conheci pessoas bem evoluídas, assim, muito mais do que eu. Mas não a nível de um Chico, a nível de um Emmanuel. Não. E assim como tem outros também, que eu respeito muito, como Mate Silva, que trouxe livros muito bons. Ramatiz, a leitura de Ramatiz é muito boa. Mas se não se debruçar nos livros, não aprende. Porque hoje em dia tem a questão do TikTok, né? 15 minutos, 5 minutos, e a pessoa acha que aprende, não aprende nada. Não aprende nada. Mas eu estou tendo uma noção do quê? Como é que tu pode avaliar uma cidade por um pó? Tu não sabe de nada. Como é que tu vai avaliar o valor, a grandeza de uma floresta se tu descobriu ali uma grama? Não é nada, gente, não é nada. E é esse que é o problema que está acontecendo aí fora. Muitos estão cada vez mais perdendo gosto pela leitura, só que vão ter que acordar, porque o espírito vai clamar. O espírito vai clamar, vai ter que buscar o conhecimento, vai ter que ler. Senão vai ficar para trás.
E isso que eles diziam, a pessoa não retrocede na evolução, a pessoa estaciona. Aí chega lá na frente a pessoa diz assim, isso não é uma revelação minha, isso são deles. A pessoa olha para si mesma e diz assim, perdi meu tempo. Perdi tempo. Marquei bobeira. Puxa, olha lá, ó, pelo menos aqueles 10 livros, se eu fosse ler, aqueles 10 livros iam fazer muita diferença. Mas 10 é muito. 5. A espiritualidade, tu acha muito 5? Pô, 5 livros numa vida inteira. Numa vida inteira. O cara diz que é muito. Aí a espiritualidade, não, meu irmão, só 2. Como foi o nosso caso, nosso lar foi um divisor de água. Foi. Entendeu? Aí fica para trás, né? Aí fica para trás, tá? Isso é iniciação, isso é verdadeira iniciação. Saber que a gente está aqui, ó. Nossa fase ainda está aqui, ó. Nós estamos lutando nesses 2 setores aqui. Despertar da consciência. Quem aqui posso dizer um irmão desperto? Não tem noção. Desperto é o Chico, que eu cito como exemplo, mas tem muitos outros. Gandhi era um. Esses seres que era outra categoria. Eles se comunicavam com os planos espirituais assim. Não é que nem nós, de vez em quando, ter uma visãozinha, ter uns sonhos. Os caras eram direto. Chico se lembrava de 40 mil anos de existência. Ele veio para a Terra há 10 mil anos atrás. Então ele se lembrava de 30 mil anos em existência em capela. Isso é um desperto. Não é esses cursos que estão dando aí fora. E nem TikTok de 10, 15 minutos tu vai aprender alguma coisa. Ok? Vamos lá. Mas aqui a caridade, no caso a iniciação, ela tem 4 objetivos, tá? Falei da finalidade, agora a gente vai falar dos objetivos, tá? O primeiro objetivo da iniciação é aqui, ó. Porque conforme eu disse no início lá, tem esses 2 lemas. Conhecereis a verdade e a verdade está aqui, né? A verdade está aqui. Ok? E tem a segunda que é a caridade. O que é a caridade? É a mão na massa. Então a gente sempre diz assim, ó, que são as 2 asas do anjo, né? Uma asa promove o discernimento e na outra asa nós temos o sentir. O discernimento é o conhecimento aplicado. E não adianta eu querer ajudar uma pessoa se eu não tiver aquele conhecimento. Não tem como. Eu tenho que ter o mínimo de conhecimento para poder auxiliar a pessoa. Não adianta eu vir só com a boa vontade. Eu tenho que saber, eu tenho que ter alguma técnica, alguma coisa, ou no máximo saber dirigir para botar a pessoa no carro e levar para o hospital. É um conhecimento do trânsito, tem que ter alguma coisa, eu tenho que saber. Senão tu não vai para frente. Tá? E o discernimento é essa aplicação correta. E o sentimento que agora nós vamos estudar. Como é que a gente adquire esse sentimento? Né? É através desse lema, que é o do fora da caridade, não há. Se eu não me engano, foi Paulo de Tarso que trouxe isso. Né? O primeiro objetivo nós temos a caridade. Aqui nós temos, depois nós temos a mediunidade, que daí é estudo para a semana que vem, tá? Nós temos os preceitos, que está trazendo um pouco aqui para o lado da Umbanda, e os rituais, ok? A mediunidade, nós temos a parte moral dela e a mecânica, ok? Porque mediunidade não é dádiva, não é presente. A mediunidade, o Chico Xavier deixou bem claro, a mediunidade, ela é um mandato. Ela é um mandato. Eu te entreguei um mandato, o que tu vai fazer com ela daqui. Ou seja, a mediunidade é neutra. A mediunidade não é um presente que está te dando. Ah, que presente. Mediunidade é mediunidade. Até porque todos nós somos mais ou menos médios. Aí para isso nós vamos entrar num estudo bem um pouquinho mais detalhado sobre mediunidade. Então todos nós somos mais ou menos. Então a mediunidade ela é neutra. Como tu vai aplicar ela depende totalmente de ti. Então entra sim o aspecto moral dela. É a questão do médium bom. Pode ser um médium ruim também. Tá? E a parte mecânica, que é a parte do médium que é bom médium ou mau médium que não é desenvolvido, que não se desenvolve, que não trabalha, tá? que não aplica. Tem os preceitos, que nós temos 2 conceitos básicos desses preceitos, que é o axé. O axé entra na parte energética dos conceitos. E o saravá é como tu movimenta esse axé. Claro que a gente não vai falar, porque isso é uma particularidade de cada caso. Tá? São os preceitos.
E os rituais, nós temos os ritos, ok? E nós temos os pontos, que envolve a magia, que também é conhecida como liturgia, tá? Que tem como objetivo combater a chamada magia negra, que antigamente se chamava Goécia. A Goécia é isso, tá? Mas hoje o estudo é sobre a caridade. Qual é essa necessidade, qual é o objetivo, como é que eu posso movimentar essa caridade? Basicamente em dois aspectos, tá? Tem que ser o aspecto do esclarecer e do consolo. Tá? Às vezes, o esclarecimento, ele vem depois do consolo. Depende do consulente. Porque às vezes as pessoas chegam tão arrebentadas que não adianta tu explicar, não existe vida depois da morte, existem colônias espirituais, existe um perispírito. A pessoa não está nem aí para isso. A pessoa está arrebentada emocionalmente, perdeu um filho, teve um problema financeiro grave, sei lá, botou fogo na casa, aconteceu uma coisa grave, um acidente. Naquele momento é o momento do consolo, que nada mais é que o acolhimento, né? Às vezes a pessoa no primeiro momento ela está precisando daquele acolhimento, depois vem a parte doutrinária, de doutrinação, que é o esclarecimento, que é a parte do estudo. Que é a parte do estudo que é esclarecer a pessoa que é uma situação que vai passar, é uma situação que está difícil, sempre esclarecendo e sempre motivando essa pessoa, sempre motivando. Chico Xavier ensinou uma coisa muito legal, que ele dizia assim, nós devemos ter muito cuidado em esclarecer os sofredores. Nós temos que ter muito cuidado em esclarecer. Nós temos que saber usar as palavras. Porque às vezes o que ele precisa não é ouvir a verdade. Entendeu? Mas ser acolhido, ele precisa ser acolhido para ganhar autoestima, para aos poucos ir recebendo um esclarecimento em doses homeopáticas. Ou seja, a gente não pode ter ansiedade de querer ver o paciente curado. Nós devemos ter paciência e aguardar que a saúde, que a cura se estabeleça no paciente. É um conceito médico isso aí. Porque é uma ansiedade que a gente tem, né? A ansiedade de querer ver o cara curado, E não é, a gente tem que ter a paciência de esperar, porque aquela jornada dele, aquilo ali que está fazendo diferença na vida dele. Pois não? Davi, o que a gente mais observa durante esses poucos anos de trabalho que eu tenho é que, na verdade, as pessoas elas querem imediatismo. Sim. Elas não querem saber de nada. Fala em estudar, não querem. Fala em tomar um banho, não. Nem Fala isso. em fazer um preceito, não. Nem Elas preceito. querem que saia uma orientação, tem que sair uma receita. Aí o que vai fazer não interessa. E querem cura, entende? E o imediatismo. Não, eu vou ali e falo com o caboclo resolve minha vida sendo uma velha e tá tudo certo. Né? E às vezes é a questão da pessoa ter que estudar, Claro. ter que laborear, Evangelizar, né? se evangelizar, conhecer, né? Chegou a hora. Às vezes tudo que está acontecendo com a pessoa é o ressoar, né? Do início de uma caminhada espiritual, é o chamamento. Sim. E as pessoas não querem saber disso. Elas não mandam fazer uma oração diária durante 7 dias. Sim. Eles não fazem. Manda fazer um atendimento fraterno. Não querem escutar. Eles querem uma receita, uma coisa que de imediato vai curar. E não é assim. Não, Chico. Mas não, principalmente na Umbanda. Eu vou te falar, é uma particularidade da Umbanda, né? É uma particularidade da Umbanda. O umbandista ele convive muito com isso, né? As pessoas que querem vir e receber as coisas de forma imediata mesmo. Imediato. Então o que nos cabe? Ter paciência, continuar o nosso trabalho, fazer a nossa parte. Como a Anaí está fazendo a parte dela, ela abre 3 dias na semana para estudo. 3 dias para estudo. Não querem vir, não vêm, porque são pessoas que vão ter que despertar pela dor, né? Como a maioria dos seres. Né?
Tem uma irmã aí que está, desde que eu abri a casa, 15 anos, vindo, tentando se tratar. E toda vez a luz melhorava. Porque E ainda bem que é ele, né? Os mesmos problemas. Ainda bem que é ele. Se tu dá uma orientação, não o Sim. Aimoré, Sim. mais eu do que o Aimoré, Sim. falou pra ela. Sim. Minha irmã, tu já é esclarecida há muito tempo e Sim. tu não dá passo nenhum. Tu não te movimenta em relação. Tu só quer ganhar. Milagre não existe. Ninguém fez milagre na Terra. Milagre não é correto, tá? Tu tem que te movimentar, tu tem que fazer o que precisa fazer. Aí ela engata uma primeira e vai, começa a vir na aula, começa a vir nos trabalhinhos, começa a fazer o que tem que fazer. Mas aí para, né? Depois para. Mas aí é que tá, o que eu me lembro assim de Emmanuel a respeito disso, acho que no livro Consolador, ele diz que é uma particularidade do espírito, que é um espírito preguiçoso. Não tem o que fazer, deixa andar. Lá na frente, vai. Que aí o que acontece assim, ó, vai chegar uma hora que influências maiores vão agir sobre a vida dela. E quando eu falo maiores, é maiores. E a pegada é feia. E quando acontece uma catástrofe... Pior que a pegada é feia, porque daí a coisa aí vem a catástrofe. Ela liga. Ai, Maria, me atende agora. 8, 9 horas da noite. Tu pode me atender agora? Ai, eu tô assim. Não posso. Os grandes desencarnes Não coletivos, vou atender. eles são administrados por espíritos muito superiores. Não é qualquer espírito na Terra. Que a gente Espírito passe em horários que a gente não atende. Porque eles são obras coletivas. Né? É terrível. Não. Olha, o que nos resta é continuar acolhendo e esclarecendo. É o que a gente tem que fazer. Da maneira que se pode. Da maneira que se pode. Porque assim, a doutrina espírita não ensina ninguém a ser capacho. Ser bom não é ser bobo. Não, a doutrina espírita não ensina isso aí. Chico Xavier, quando tinha que puxar a orelha, ele puxava. Sim. Porque agora tu imagina assim, aqui na Umbanda a gente passa por isso. Vocês imaginam Chico, que psicografava, que tinha um acesso mais direto. Imagina as pessoas vindo. A sede era muito maior, a cobrança era maior. E às vezes a carta psicografada não era uma carta que a pessoa queria ouvir. Era algo que a pessoa necessitava ouvir. Como muitas vezes meu irmão, levanta da preguiça e vai trabalhar. Ele recebia aquilo que quer. Mas eu quero saber mais coisa. Não é saber mais coisa. O telefone vem de lá para cá e não daqui para lá. Eles falam o que eles quiserem falar. E quantas pessoas iam lá para receber algo e não recebiam? Não chegava nada. Porque não era para receber. As pessoas chegavam com outras intenções. Então a casa oferece o que pode, né? A gente tem que fazer a nossa parte e deixar dar. Porque vai tombar lá na frente, né? A gente tomba, né, Naí? Se a gente toma essas pessoas que são preguiçosas, que não querem nada com nada, claro que vão tombar. Infelizmente, né? Um dos objetivos principais da caridade é a ligação dela com as leis de causa. Por que eu digo isso? Cara, fazer a caridade é diminuir, um termo antigo que se dizia minorar, diminuir o nosso próprio, nossa própria mochila que a gente carrega nas costas de funções erradas, de coisas erradas que nós fizemos em vidas passadas. Porque eu já fui questionado uma vez, mas só um pouquinho, o que eu fiz de errado foi lá atrás. Por que hoje eu tenho que pagar isso? Mas e o aprendizado? E o aprendizado? Mas eu quero saber o que eu fiz lá atrás. Não queira saber, não mexa nesse trem aí, que é um vespeiro. Tu acha que pode ser coisa leve, que às vezes a pessoa pensa, não deve ter feito muita coisa errada. Vai mexer lá, aí não é uma cachopa de abelha, é de vespa. Você sabe qual é a diferença entre uma vespa e uma abelha? E você está lascado. E quando você vai ver, é uma bíblia de fatores que você tem que resgatar. E a misericórdia divina diz assim, vamos devagar. Umas 10, 15 vidas. Em 2 eu pago tudo. Não, meu irmão, paga assim. Porque às vezes tu quer isso aí. Às vezes tu escolhe lá quando tu tá numa coluna. Eu quero vir assim, 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 que daí eu resgato rápido. A espiritualidade diz assim, não, você não vai suportar, não. Não, mas eu estou dizendo que eu aguento. Isso acontece, esse bate-papo lá. E eles dizem assim, não, você não tem condições de suportar isso aí. E eles dão uma cortada.
E aí você vem, trabalha um pouquinho, e às vezes as coisas que você tem para recuperar, você já nem recupera. Que você alcançou, às vezes, uma evolução tão legal, não, isso aqui já dá para. Porque, como dizia o Cristo, o perdão, o amor, remove uma montanha de... Cobre uma multidão de pecados. Cobre uma multidão de pecados. Então, essa lei de causa e efeito é fundamental. Na questão da caridade, um dos objetivos que eu aprendi com o meu querido mestre Marcos Silva, ele dizia o seguinte, que normalmente a caridade ela funciona para várias coisas, tá? Mas uma das questões que ele trouxe, ele dizia assim, ó, funciona como um desabafo de consciência para um equilíbrio psicológico. E é verdade, né? Marcos Silva era muito inteligente. O objetivo das pessoas virem, e às vezes nós mesmos, que às vezes a gente precisa disso também, né? É um desabafo de consciência. Para quê? Para a gente poder se reequilibrar o nosso psicológico. Porque todos nós, bem a gente nunca tá, né? Vamos ser sinceros. Ninguém é bem. É ou não é? Ninguém é bem. Bem a gente nunca tá, cara. Nunca tá. 100%, não, que 100%. Cara. Sempre tem uma preocupação, um problema, uma dificuldade. Às vezes tudo tá legal, eu tô bem comigo, mas daí tem um parente, um filho, aí tu te preocupa que tu acaba te envolvendo, cara. Então bem a gente nunca tá. A gente nunca tá. Mas esse desabafo é para isso. A reencarnação também traz uma coisa legal, ó, que tá envolvida diretamente na lei de causa e efeito. Ó. Nós reencarnamos para sofrermos impactos vitais e impressões para parar arestas de nossa personalidade moral. Bonito isso, né? Para mudar, né? Para moldar, exatamente. É aquela pedra que tem que até conseguir lapidar ela e aquele diamante que está lá dentro, ele é só na porrada. Tem outro jeito. Que a maioria de nós procura isso, que a Anaí falou. Que não precisava passar por isso. A gente podia aprender numa boa. A dor é uma opção nossa. Claro! Mas vai fazer o quê? Eu digo que Deus teve muita misericórdia de mim, porque eu sempre obedeci minha mãe. E a tudo que ela dizia, eu obedecia. E uma desobediência, eu disse, vou fazer. Mas é assim que funciona. Aí tu aprende a escutar, né? Daí aprende a escutar. Ó, uma questão muito interessante em relação à lei de causa e efeito, tá? Que está ligada diretamente à necessidade da gente fazer a caridade, diz o seguinte, ó, nós nascemos de Deus e trazemos conosco a semente da perfeição divina. Então, é uma necessidade nossa, às vezes inconsciente, talvez para a grande maioria seja inconsciente, que a grande maioria não tem esse conhecimento, da gente potencializar o potencial divino que a gente já tem em nós. Porque se a gente nasceu do Criador, é uma potência que está em nós. O que a gente precisa fazer? Potencializar. E aí que está o difícil. Potencializar as qualidades divinas. Mas que qualidades divinas? Aí entra o conhecimento que nós chamamos de orixás. Que cada orixá tem o quê? Tem o seu entendimento consciencial de evolução. Oxalá, por exemplo. Oxalá, ele tem a consciência polarizada dele, digamos assim, potencializada, ele nos leva a paciência e fortaleza. Eu trouxe só alguns atributos e algumas qualidades. Porém, o inverso, que acontece com a grande maioria, forma o quê? A ira. Aí o que acontece? O fulano lá vai ter que reencarnar na vibração de Oxalá, porque ele tem uma paciência e uma fortaleza que é uma beleza. Não, às vezes ele é muito irado. Então ele vem para potencializar essa qualidade de Deus divina que já está em nós. Desde que a gente saiu do Pai, simples e ignorante, como ensina a doutrina espírita. Uma centelha divina que começa a se associar na primeira matéria que existe no universo, que chama átomo. A primeira matéria que essa centelha se associa no átomo. E aí começa a evolução. Tá? Assim como nós temos aqui Iemanjá, por exemplo, nós temos aquele que consegue potencializar essa
essas qualidades divinas de Iemanjá, chega ao amor, ao respeito, por exemplo. Compensação, ela pode gerar uma leviandade, são pessoas irresponsáveis. E a irresponsabilidade. Ok? Então, muitas vezes a gente tem que renascer, reencarnar nessa potência divina, que nada mais é que uma qualidade de Deus, para potencializar essa qualidade que já está em nós. Então, a gente não tem que aprender algo fora. A gente já tem que aprender algo que está em nós. Por isso que Jesus dizia, vós sois deuses. É nesse sentido que ele quis dizer. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. É palavras dele. Ele não era uma retórica, não era um discurso. Ele sabia o que estava falando. Sabia o que estava falando. Só claro, para fazer o que ele fez, vou te contar, vai demorar um pouco. Né? Aqui nós temos a esperança, a compreensão, também a diferença, o receio. A generosidade cria também o egoísmo. A sabedoria, a soberba. A pureza de coração, a luxúria. A prudência, essa é fácil. Imprudência. Por isso que a cada existência, como tudo isso é entrecruzado, tudo se entrecruza, a cada existência nós reencarnamos num determinado orixá para a gente potencializar aquilo que está faltando em nós, não é aquilo que está sobrando em nós. E o mais interessante é que quando a gente reencarna num determinado orixá, que nada mais é que uma potência de Deus, eu estou falando de Deus aqui, o mais interessante é que a gente não vive só potencializando essas qualidades, porque todas as outras são intercruzadas. Então não tem como. Por isso que eu digo, não importa se tu é de leão, oxalá, escorpião, não importa. Tu, na verdade, tu está trabalhando todas as potências porque elas são entrecruzadas. Então esse é o entendimento da lei de causa e efeito que nos leva à necessidade de fazer a caridade, porque a caridade potencializa isso aqui. Porque fora da caridade não há salvação. Estão entendendo a ligação que a gente está fazendo? Isso é uma convergência. Claro que aqui eu trouxe só algumas das qualidades, mas tem muitas outras. Assim como tem outras não qualidades, né? Outros defeitos que nós. E esses defeitos, uma vez um cara me perguntou, tá, tudo bem, essa qualidade aqui é de orixá, mas essa aversão aqui também não é do orixá? Boa pergunta, né? O cara tentou me apertar, né? Digo, olha. Digo, não, isso aqui não é do orixá. Isso aqui, o que tu cria, é o inverso do orixá que tu cria. É a tua imperfeição que cria isso aqui. E a tua imperfeição vai chegar a essa perfeição. Então não é que Deus seja imperfeito. Ele permite que através da tua imperfeição você aprenda com seus méritos a se tornar perfeito. Aí fechou. É que nem dizem que Deus criou o diabo, né? Só para tentar a gente ir pro inferno. Não existe, não tem cabimento. Não tem. Aí isso é uma ideia judaico-cristã, né? Um conceito judaico-cristão que foi ensinado como, por exemplo, assim, a questão do espírito humano que pode, digamos assim, se tornar perverso. Então essa questão do diabo, de Lúcifer, nada mais é que como é que eu diz assim, um estado negativo do ser humano. Do ser humano. Então não é. Aí claro, com o tempo as coisas passaram, veio a Igreja Católica, né, veio a Cúria e aproveitou esses mitos, essas lendas, né, que vieram desde lá de Hades, por exemplo, que era o deus Ares, dos gregos, que era o deus dos infernos. Tá? É Hades mesmo. Ares. Que daí o romano mudou Ares para Plutão. E Plutão é o Ares, mesma coisa. Que é o inferno, que é o deus, digamos assim, que cuida do limbo, chamado limbo, né? Que foi uma mitologia greco-romana. Então a Igreja Católica aproveitou isso, personificou uma figura, ok? Para quê? Para estabelecer o medo aos seus fiéis
porque estabelecendo medo aos fiéis, os fiéis iam se agarrar à igreja. Então era uma política, né? Foi na verdade uma política. E quem está falando isso não sou eu, quem está falando isso é Emmanuel no livro Consolador. Eu não falo nada aqui. Mas os pastores já estão tendo essa consciência, alguns pastores têm essa consciência de que isso não existe. Não, isso claro que, mas porque realmente, vão despertar, né? Vão despertar. Porque o que está acontecendo, o que está faltando para eles? Era o conhecimento. Mas quando eu falo conhecimento, não é a literatura de um livro que é santo, sagrado, que é como a Bíblia, que é um não santo, sagrado, com certeza. Só que é um livro que traz símbolos. Isso Chico Xavier deixou bem claro. Adão e Eva é um símbolo, não foi um casal. Foi um casal mítico, ou mitológico, entendeu? Não existiu. Foi uma ideia que Moisés trouxe lá no livro A Gênesis para explicar o degredo de Capela para cá. É o casal que comeu o fruto proibido e tal. Foi uma simbologia. Então, principalmente o Antigo Testamento, ele traz muitas histórias que são símbolos. E, infelizmente, aqueles que quiseram se aproveitar disso personificaram algo que não existe. Então vira uma mitologia. Mesma coisa os Anunnakis. Já ouviram falar dos Anunnakis? Os Anunnakis, uma vez eu batendo cabeça, mas que coisa esses Anunnakis, lá, não sei o que, Zecharia Sitchin, que descobriu umas pedras lá na Mesopotâmia, aí descobriram que nessas pedras, ele leu as pedras, aí dizem que, eu estou resumindo, né, que daí os Anunnakis é que criaram a raça humana, e, não, tem que ver a história, mas olha, vídeo, viralizou, bombou, e eu caminhando lá de noite, lá, porque eu trabalhava como porteiro no condomínio lá, caminhando, que história, pô, mãe, podia vir uma luz aí, né? O que esses Anunnaki, tem alguma coisa errada. E caminhava, estudava, pesquisava, e não encontrava nada na doutrina espírita, porque eu não tinha lido ainda o livro A Caminho da Luz, né? O Consolador também não tinha lido, e pesquisando, parece que veio assim uma voz na minha cabeça, ou era uma alucinação minha, né? Não sei. Só uma palavra assim, mitologia. Aí eu, mesma coisa, mitologia greco-romana, Zeus, Afrodite, mitologia criada por sacerdotes gregos, que foi copiada por sacerdotes romanos, sacerdotes mesopotâmicos, mitologia. Mas daí pelo contrário, a visita de extraterrestres, não estou falando isso, nós somos visitados desde o tempo dos antropóides, desde os homens das cavernas, existem pinturas rupestres de extraterrestres em cavernas, é só você fazer uma pesquisa. E isso está no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. O André Luiz já tinha revelado lá. Visitas extra, está lá no capítulo do livro Evolução em Dois Mundos. Visitas extraterrestres aos pitecantropos, que eram os antropóides da época. E hoje em dia se descobriu várias pinturas rupestres. Então isso foi revelado pela doutrina. A doutrina trouxe o conhecimento da verdade. Só que, claro, a Evolução em Dois Mundos ninguém quer ler, né? Ninguém quer ler o livro, que é difícil. Mas claro, né, cara? Começa e para. Não te esforça, não. Talvez buscar alguém que já leu o livro, que saiba um pouquinho. Ninguém quer nada com nada. Até espírita não quer, né, Naí? Vamos ser sinceros. Tem casas de 30, 40 anos aí que só leu meia dúzia de livros. E ficam naquele ciclo. Chico Xavier oferece 550 livros, os caras ficam ainda em Allan Kardec. Não é? Os caras ainda estudam Kardec, que é muito bom, mas é básico, tem que seguir. Parece que os caras não querem sair daquilo ali. Kardec deixou 33 livros, as pessoas ainda acham que deixou 5. Já não conhece nem a obra de Kardec, que acha que foi só 5. Imagina de Chico, que deixou 550. Chegar lá falando no livro assim, um livro assim, um Caminho da Luz, um Consolador, ninguém leu. Não, eu já ouvi falar. Tá, mas tu já leu? Não, eu já ouvi falar. Não, eu quero saber se tu leu. Não, eu já ouvi falar. Já ouvi falar. E acho que isso é suficiente. Que já ouviu falar. Mas não estuda, não pesquisa, não cria grupos para debates. Eu criei um grupo agora no WhatsApp, Tira Dúvidas, acho que vocês viram. Eu comecei a colocar coisas desses livros lá, porque não consigo falar para ninguém, vai no grupo. Eu reuni 2 grupos de WhatsApp que eu tinha, botei tudo num só, Tira Dúvidas. Comecei a jogar informação lá, que eu não passo aqui, que não tem tempo, ninguém quer estudar.
É o que eu posso fazer. Tu começou no passado aquele negócio de uma vez no mês. Mas não deu certo, né? Disse que tinha comida, encheu. É. Eu disse, vai ter comida, vai encher de novo. Não, o interesse não foi. A gente não teve interesse, né? Então, a gente sabe ler nas entrelinhas, né? A gente sabe ler nas entrelinhas, a gente sabe ver quando a coisa tem ou não tem interesse. Mas a gente tem que respeitar, porque eu não posso forçar. A doutrina, Jesus nos ensinou uma coisa assim que eu aprendi a duras penas, porque eu não era assim. Eu era bem intransigente. A doutrina, assim como Cristo nos ensinou, a gente não pode violentar as consciências. A gente não pode. A gente tem que esperar o tempo de cada um. Então eu não posso também me apressar, porque não é assim que funciona. Eu também tenho muita coisa para melhorar da minha parte. Quem sou eu para querer passar tudo o que eu sei? Já tá muito suficiente esse espaço maravilhoso que eu tenho na segunda-feira. Para mim tá ótimo assim. Então tá bom, daí eu crio grupos, que hoje em dia, a dinâmica hoje em dia é assim. Tu cria grupos, tu cria canais. É assim, a gente tem que seguir o barco, né? A gente tem que seguir o curso do rio, entendeu? Não adianta eu querer voltar ao tempo dos livros, né? Da biblioteca. Vão todo mundo lá para a biblioteca. Ninguém vai querer isso. Hoje em dia um WhatsApp ali, um YouTube, né? Um podcast de 2 horas, sabe? Já dá uma despertada ali. Ajuda um pouquinho, né? Ajuda muito. Então tu tem que seguir o curso do rio, né? Agora eu digo para vocês não vão aprender como lendo um livro. Né? Isso eu posso falar de carteirinha. Lendo um livro vocês não vão aprender. Isso aqui é muito bom. Muito bom. Mas lendo um livro eu tenho certeza que um livro bom é lógico, né? Um bom livro, né? Instrutivo a gente vai... Eu tenho certeza por experiência própria. Vão despertar bastante. Então, gente, caridade está ligada diretamente à lei de causa e efeito. Caridade diminui o nosso karma. Por isso que nosso trabalho na quinta aqui, ele é fundamental. Então não adianta vir só na segunda e achar que... Isso eu tive muitos problemas também na jornada. Muitos irmãos que diziam assim, mas se eu estou aprendendo, isso aqui é uma caridade que você está fazendo. Eu digo, eu não estou fazendo caridade nenhuma. Não, estudo é caridade. Não estou fazendo. Aí a pessoa diz assim, então para que ir numa sessão, trabalhar como médium? São pessoas que tinham dificuldade para lidar com o agrupamento, entendeu? Aí achava essa desculpa que não precisava. Porque importava só... Mas isso aqui não é caridade. Não. Isso aqui é conhecimento. O autoconhecimento, quando você une o que você aprendeu com o seu sentimento. E para potencializar sentimento, tem que botar a mão na massa. Jesus foi bem claro no livro Boa Nova de Humberto de Campos. Foi bem claro. Deixei aos meus discípulos da terra, os infortunados da terra, os sofredores, como herança. Ou seja, os discípulos amados, está aqui a minha herança, os infortunados da terra. Mão na massa. O que aconteceu com eles? Cada um foi ou não foi? Cada um pegou o seu lado, cada um pegou o seu rumo. Essa é a cruz que eu deixei para vocês. Ou seja, vocês querem paraíso? Beleza, depois. Merecimento, meritocracia, conquista. Vai caminhar, vai apanhar, e eles apanharam muito. Quem lê as histórias dos apóstolos, acho que o único que não morreu assim por assassinato foi João Evangelista, né? Que morreu de velho na ilha de Patmos. Que lá ele psicografou o livro Apocalipse, né? João Evangelista, o Chico Xavier. O apóstolo bem amado de Jesus. O resto tudo, decepado, espada, crucificado, um foi decapitado. Essa foi a herança do Cristo. E aí a gente vai achar que só um estudo já basta para diminuir a nossa... Não, gente, a gente tem que botar a mão na massa. E agradeçam a Deus que a gente tem essa casa. E as quintas-feiras. E principalmente porque as quintas-feiras voltaram toda semana. O pessoal queria, né? Agradeço a Deus, porque a gente perde o ritmo. A gente tem que ter esse ritmo de andar. E agradeço. E agradeço a Nair também, viu? Agradeço a Nair, né, Nair? Muito por isso aí, tá? Porque o trabalho... Eu sou grata. Aí, viu? Porque o trabalho que a gente faz na quinta é maravilhoso. Quinta-feira a gente consegue colocar em prática. Mesmo às vezes a gente estando cansado, desanimado, né?
não querendo acolher muito, né? Mas graças a Deus que a própria mediunidade, num caboclo, num guia, ele acaba te ajudando também. Ele mesmo te acolhe para você aprender a acolher os outros, né? Às vezes a gente chega mal, recebe esse acolhimento todo, que é um abraço, e se prepara para o trabalho, tá bom? A partir da semana que vem nós vamos entrar num tema bem legal e bem amplo, que eu acho que vai uns 2 ou 3 encontros, que é essa mediunidade. Preceitos rituais não, tá? Isso aqui é só conceitual, que isso é o interior do tema. Tá? Agora nós vamos falar sobre mediunidade, eu acho que vai uns 2 ou 3 encontros, que tem bastante coisa legal, e a gente vai aprender assim, por que um médium enxerga mais que o outro, por que um escuta menos que o outro, por que uma mediunidade é diferente da outra, né? Por que um caboclo gira, o outro não gira, tá? Por que um sente assim, o que é o arrepio, por que acontece isso comigo no momento que eu vou mediunizar, um sente uma coisa, outro sente outra, um sente sono, outro sua, outro acelera o coração, tá? Esse mecanismo da mediunidade a gente vai começar a estudar semana que vem, tá bom? Show de bola, deu ritmo?